6, 6, 5. Erro crítico. Amigos e amigas, estamos aqui reunidos para mais um episódio numerado do Erro Crítico, que faz tanto tempo que eu não tenho a menor ideia do número. Passou do 20. Passou do 20, eu acho. Bom, fica eu assim também não então. me lembro. Fica assim. Passou do 20 é o episódio de hoje, né? E hoje falaremos desse personagem mais profundamente da série que saiu aí pra aquele canal de streaming que não paga direitos de propaganda pra gente, senão a gente não vai citar nomes. A gente vai começar falando do personagem em si, dando um foco maior pros quadrinhos. Mesmo porque é dali que ele veio, né? Se não fosse os quadrinhos, não tinha série do canal de streaming. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Eu acho que pro grande público ele vem do canal de streaming e desses filmes aqui mais antigos e pra depois ele vir pro quadrinho, porque esse atinge um público muito maior pra esse tipo de mídia do que pelo quadrinho propriamente Não, dito. isso com certeza. E até estranho ser um episódio do Ciro, né? Porque Justiceiro tem mais a ver com o João. Não sei o que aconteceu aí. Eu roubei o tema. Roubou a pauta, o João. tema. Pois é, mas assim, o Ciro, ele rouba as pautas aí, né? Ele roubou o Ash, ele gosta. É verdade. Mas uma coisa a gente tem que parabenizar o Ciro, que os episódios mais ouvidos e assistidos, eu acho, são os do Ciro? Sugestão do Ciro, né? Olha O só. Ash, que é o nosso recordista, eu acho. É verdade. O Goonies, né? Pelo menos até no YouTube, né? Tem mais vista. Isso aí. Quem sabe o Justiceiro. Quem aí, sabe tá aí, Justiceiro pá. agora já, né? Já aproveitando, né? Vamos convidar o pessoal aí, que você tá vendo esse vídeo no YouTube. Assina o canal se você ainda não assinou. É isso aí embaixo aí. Toca naquele sininho lá, né? Pra avisar, Aquele sininho. pá, Curte, comenta. Deixa compartilha, sugestão. manda pra mande mãe. e-mail. Se quiser virar hater, a gente tá aceitando, porque assim, mano, se ninguém odeia a gente não faz sucesso. É isso aí. Exato. Pelo menos o Ciro voltou a trabalhar, então ele não fica mais naquela, olha, eu estou passando fome, verdade. se eu não ganhar mas os dinheiro- inscritos. Mas pode entrar mais, né? Não, mas ó, mais verba aí, o que eu né, falo é o cara? seguinte, dinheiro nunca é demais. Então, galera, vamos ajudar. Voltando ao tema, Justiceiro, Frank Castle, quadrinhos, a gente tem que lembrar a origem do Frank Castle. Foi no quadrinho do Homem-Aranha que Foi. ele surgiu Foi do como quadrinho do Homem-Aranha. inimigo, era um Vilão. ali, entre aspas, do Homem-Aranha, né? isso Ele aí. era um Ele é anti-herói. antagonista, assim, Ele era um vamos dizer anti-herói. ali, né? Tanto que aquela série de desenho animado dos anos 90 do Homem-Aranha, super famosa e boa pra caramba, tem um episódio que eles fazem aí como se fosse uma homenagem à primeira aparição do Justiceiro também no desenho, assim, baseado naquela história, da onde ele surgiu e tudo mais. E se a gente for bem sincero, apesar do Justiceiro ter nascido numa época onde os quadrinhos, né, na década de 80, onde os quadrinhos começaram a ficar bem mais dark, pra rivalizar com aquela era de ouro dos quadrinhos e tal, onde os quadrinhos começam a ficar cada vez mais violentos, cada vez mais dark. Se você analisar hoje em dia, na época do politicamente correto, mano, o Justiceiro não é herói, né, velho? Não é herói, eu acho que é É. difícil até se bolar um anti-herói hoje como é o Justiceiro, assim, não deve ter. Não... E também com o estímulo, né? Porque aquela clássica história que não só com o Frank Castle, né, com o Justiceiro, mas acontece com muitos personagens que foram criados no quadrinho, acontece uma tragédia na vida dele É isso aí. e ele vira ali um herói, né? Tipo os filmes do Steven Seagal, assim. Basicamente. Geralmente do Steven Seagal é cozinheiro, derrubam o feijão dele. Aí, pô, como assim você derrubou meu feijão? você que derrubou o feijão, Eu era ninja. você feijão, derrubou meu que- feijão e também matou minha mulher. Que eu vou isso? ter que, Vou ter que eu vou ter acabar que com você. fazer vingança. É isso Não, aí. o Steven Seagal é o único cara que ele Charles Bronson. ele é o cara mais foda da CIA, mas ele resolveu se aposentar pra virar cozinheiro da Marinha. lógico. Essas coisas Cara, a assim. gente tem que fazer um episódio de Charles Bronson com Steven Seagal. Só de vingança, com assim, esses ó. caras, Vingança. Vingança. Desejo de matar. É isso aí. Tipo, Bom, galera, é o seguinte. Eu queria falar um pouquinho do personagem aqui dos quadrinhos. Eu queria um pouquinho da Falemos. opinião de vocês a respeito, porque assim, história do personagem, quem criou, esse tipo de coisa, tudo, é fácil, é só dar um Google
eu acho que ninguém precisa de um podcast pra falar sobre o assunto. Eu pessoalmente nem sei dizer também, responder essas perguntas aí. Quem criou, quem desenhou. Quem criou é um cara chamado Gary alguma coisa, que eu não me lembro. Aliás, esse cara escreveu, uma coisa muito importante desse cara, ele escreveu um argumento que depois veio a ser o roteiro do filme de 84, Conan o Destruidor. E esse cara escreveu muita coisa pra muitos quadrinhos. Ele escreveu Super-Homem, ele escreveu Homem-Aranha, ele escreveu Quarteto Fantástico, ele escreveu muita coisa. E ele que bolou o Justiceiro. Ele junto com Romita Sênior, né, quem desenhou. Que dispensa comentários, né? O cara desenhou tudo, acho que o desenho de Homem-Aranha que a gente conhece hoje, então foi dele. Ele que bolou. E tudo mais. E tem um outro cara que eu não me lembro o nome, foram 3 caras. Que bolaram. E aquela história clássica, né? O Justiceiro volta lá, ele da Guerra do Vietnã, vai fazer um piquenique no Central Park. Ele, a família, a mulher e os 2 filhos. E rola um assassinato da máfia no Central Park e eles são testemunhas. E os caras da máfia falam, vão apagar os caras. E atiram em todo mundo, inclusive no Frank Castle, que é o que sobrevive. Essa é a história original. Então as outras histórias que você vê por aí, tipo, até nos filmes não é bem isso. Não, normalmente não é. Mas essa é a história. Até porque precisou se adaptar a algumas coisas, porque a história do Justiceiro é muito antiga. E como ele é um guerrilheiro que participou de guerra e tal, se a gente olhar para a Guerra do Vietnã, o Justiceiro hoje não teria o físico que ele tem no quadrinho, por exemplo. Então, assim, teve fases do Justiceiro que trocou-se a Guerra do Vietnã por outras guerras, né? Guerra do Golfo, pela Guerra do Golfo, pelo Afeganistão e tudo mais. E, inclusive, na série, eles também fazem esse salto e fazem com que o Frank Castle seja um veterano da guerra do Oriente Médio atual e tudo mais. Até porque se o cara fizer uma série do Justiceiro onde ele é um veterano da Guerra do Vietnã, seria tipo a aposentadoria do Justiceiro, né? Basicamente, hoje em dia o cara teria 80 anos. Fazendo justiça no asilo. Ele seria tipo interpretado pelo Tommy Lee Jones, né, cara? Uma coisa nesse estilo. Não, mas por que você vai matar? Porque você não deu o remédio certo pro Sr. Smith. O Sr. Steve tava esperando. E acontece que essa história de vingança acaba sendo uma história bem clássica, né, João? Ele mata uma família dele, ele é um cara treinado, ele fica putaço da cara e resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ele acaba vingando a família dele até que relativamente fácil, mas ele toma gosto pela coisa e fala, olha, eu vou vingar todo mundo agora. Eu vou fazer justiça. Na verdade, em inglês é Punisher, então eu vou punir os vilões. E o foco maior dele sempre foi crime organizado, né? Máfia... Tal. Esse foi sempre o maior foco dele. Tem um arco que aqui no Brasil saiu no começo daquela Marvel Max, quando a revista ainda tinha, e que é um dos arcos que eu mais gosto do Justiceiro, que é ele enfrentando os cartéis de droga na Colômbia. Sim. Puta, é muito bom, mano. Muito bom. O Justiceiro, ele sempre foi um personagem urbano da Marvel, né? Que ali tá, não é à toa que na série ele foi pra dentro do universo do Netflix, porque é um universo mais urbano, é menos colorido, menos poderes e tudo mais. Dos vigilantes, isso. Né? E ele é um cara ali que sempre tá na rua. Então ele não é um herói ou um vigilante ou um anti-herói que vai brigar com o Thanos no gibi, que vai brigar com o Galactus, que vai brigar com esses caras. Ele é um cara que vai pegar mafioso, basicamente. Até porque, senão esses caras tudo ia ter tomado no cu, né? Porque seria diferente daquela ética da galera de, tipo, pegar o vilão de frente, o Justiceiro se esconde, dá um tiro na cabeça e acabou o problema. É, isso aí. Exato. E eu acho que o grande traço diferente do personagem do Justiceiro dos outros personagens da Marvel, se a gente pensar que o Justiceiro é um cara do bem, é esse lance que ele não tem problema em matar. Não, ele usa as táticas dos bandidos pra pegar os bandidos, né? Então ele não tem esse receio. O Justiceiro não é necessariamente um herói, né? Porque, assim, a ideia de herói que foi criada na Era de Ouro são personagens que não matam, são personagens que, tipo, defendem o bem, etc. O Justiceiro, ele não defende o bem, ele defende a punição ao mal. A ética dele é diferente. Exato. Eu acho que é essa a questão. Ele tem a noção de bem e mal como um herói. A diferença é que ele tá disposto a cruzar o limite para poder fazer o bem. Ele é basicamente um Batman do Frank Miller que mata. Porque o Batman do Frank Miller, ele é esse tipo de vigilante. É o cara que ele vai até as últimas consequências. Ele bate em quem tiver que bater, ele quebra o braço de quem ele tiver que quebrar, ele assusta, ele tortura. Só que a diferença é que o Batman ainda não mata.
Pelo menos o do Frank Miller, que pode ser a versão mais pesada do Batman que a gente conhece. O Justiceiro não tem problema em matar. Sim, principalmente quando nos anos 2000 o Garfienes, né? Que ali é onde vira, tipo assim, Frank Castle mais, tipo, sangue no zóio, assim, tipo, sem dó, sem piedade. A parte que você realmente gosta do cara, que é a parte que eu falo que distancia ele um pouco dos heróis, que é o cara ser realmente psicopata. É. E vamos lembrar que, assim, além dele não ter esse limite de matar, isso obviamente traz algumas vantagens em relação a outros heróis, porque alguns dos heróis chegam em certo momento ali da investigação ou do combate, ele tem que se conter, ele não pode usar algumas estratégias porque aquilo eticamente é condenável. Sim. O Justiceiro, como não tem isso, ele já tem algumas vantagens. Além disso, ele é um personagem que não tem poder, ele não tem nem o soro do super soldado do Capitão América, mas ele é um cara muito treinado. Então, assim, essa é uma outra característica do personagem. Ele é um cara que sabe lidar com todo tipo de arma, com todo tipo de explosivo, ele sabe tática de guerra, de invasão, de investigação e etc. E ele também, ele não tem essa perseguição pela glória, né? Enfrentar o bandido de frente pra frente. Às vezes, se ele acha que a melhor estratégia, a melhor tática é explodir o prédio pra matar os caras, ele explode. O Justiceiro, como disse o Adilson, ele seria um personagem de nível altíssimo num RPG qualquer. Porque, assim, ele é um cara muito hábil. Muitos escritores colocam assim, né? Que o Frank Castle é um cara treinado pra ganhar uma guerra sozinho. E, assim, eu acho é o personagem mais determinado da Marvel. Eu acredito que seja porque ele tem esse propósito, como todos os outros personagens, todos os outros heróis, eles têm aquela ideia que, olha, eu tenho muito poder, então eu tenho meio que uma responsabilidade Esse é o mote em da fazer. aranha. O Justiceiro não é responsabilidade, ele tem lance assim, ó, eu tenho que matar o maior número de criminosos possíveis antes de morrer. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a cruzada dele não tem fim, ele sabe que ele não vai ter um sucesso absoluto, porque ele não tem, por mais que ele tenha alguns vilões, ele tem alguns arqui-inimigos, nenhum desses arqui-inimigos olha, se um dia eu derrotar o Retalho, acabou os meus problemas. Não, ele sabe que assim, como o problema dele é acabar com o crime, nunca vai ter fim. Então ele tem aquela ideia de, olha, até tem algumas histórias do Justiceiro onde ele tá morrendo, ele sabe que ele vai morrer, e ele fala, não, se eu conseguir matar mais um, mais dois, mais três, eu tô na vantagem, né? Então assim, ele não tem um grande motivo, mesmo porque o que ele busca é inatingível. Então assim, vamos fazer o maior estrago possível enquanto dá. Exato. Não, é difícil você ver uma história do Justiceiro que ele não toma facada, tiro, que ele termina no hospital, apanha pra cacete. Ele né, é tipo cara? um John McClane aí, né? E assim, uma coisa, sabe, além da determinação do cara, ele sabe apanhar. Ele sabe. Né? Ele é um Ele cara sabe durão. aguentar porrada. Ele é um cara durão. E ele, como ele não tem poder e é um cara treinado pra isso, o misticismo até da caveira, pra quem não sabe, a caveira que ele usa no peito, é pra ser alvo... Pra ser alvo dos inimigos, do tiro, porque a maior proteção que ele tem é o Kevlar que ele usa no peito. Exato. Então, assim, pra não atirar na minha cabeça, o que você faz? Eu chamo atenção Pro meu peito. pro meu peito. É isso aí. Né? E agora a gente vai partir pro nosso áudio, né? Pro áudio, sigam a gente lá no podcast pra terminar de acompanhar o nosso papo. Isso. Onde a gente vai falar um pouco da série da Netflix, se a série da Netflix realmente conseguiu incorporar esse personagem à série, e depois falar um pouquinho dos filmes mais antigos do Justiceiro, que tem, na minha opinião, todos eles têm um pouco de problema. Segundo o nosso amigo João, muito problema. Mas... O João gosta. O filme Thomas Jane pro João. É o melhor. Tirando a caveira no final. Tirando o final, eu acho bacana, eu gosto. Acompanha a gente lá no papo, sigam a gente aqui no YouTube, sigam a gente lá no nosso podcast, assinem o feed. É isso aí. Isso aí, tem no iTunes. Tem no iTunes, no Facebook, no Twitter, Xvideos, Pornhub. E o que eles procura lá tudo no errocrítico.com.br, né? Isso, e até retomando os últimos episódios que a gente colocou aí, façam contato com a gente, quem sabe alguma coisa, você quer falar alguma coisa do Justiceiro, quer explorar alguma coisa tanto do personagem ou do resto do áudio que a gente vai fazer aí na sequência. Exato. Sinta-se à vontade, escrevam pra gente, tamo junto. Dê opiniões, dê sugestões, né? Outro personagem, quer que a gente fale do quê? Do Batman? Quer que a gente fale de outra série do da Aquaman, Netflix? por exemplo? Aquaman vai ser... Aquaman, assim que sair o filme, vai ser o meu tema. Porque, mano, o cara é foda. Tá certo. Então vamos lá. Então vamos lá? Beleza, galera? Beleza. Então Valeu, até galera. o áudio, vamos lá.